Olá! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês como funciona o sistema de saúde aqui da Inglaterra, do Reino Unido. Eu recebo muito perguntas relacionadas a isso, tanto no Instagram como nos comentários aqui do YouTube. E fica difícil de eu falar rapidamente como funciona, porque é complexo o assunto, né? Então eu pensei, eu vou fazer um vídeo explicando, quem tem curiosidade, acessa, vai assistir, vai gostar de entender. É muito curioso a gente entender, eu acho, esse tipo de coisa, como é que funciona em outros países, porque muda bastante de um país para o outro, realmente. E aí eu vou contar um pouquinho o que eu tenho conhecimento, qual é a minha experiência. Não vou me aprofundar em detalhes, porque não é minha área de conhecimento, não sou uma super conhecedora do sistema de saúde daqui. Vou contar mesmo como usuária, como é que é a minha experiência e o que eu sei sobre o assunto. Além disso, eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona em linhas gerais, como foi a minha experiência, como é a minha experiência e como é o atendimento para gestação, já que eu tô grávida, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Quando eu fiz o vídeo do parto também as pessoas queriam muito saber, então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final, tá? Então, em linhas gerais, como funciona o sistema de saúde daqui? Ele se chama National Health Service, todo mundo conhece por NHS ou NHS em português. Ele é um sistema de saúde totalmente público, não se paga nada, nenhum centavo por ele. Claro, quem mora aqui tendo direito à residência ou sendo cidadão. Alguns tipos de vistos eu sei que precisa pagar para ter acesso a ele, alguns vistos de trabalho, por exemplo, mas quem mora aqui legalmente como cidadão ou como residente tem direito. Lógico que quando eu falo aqui que a gente não paga nada por ele, não paga por usufruir ou por usar, mas os impostos aqui na Inglaterra, eles são impostos bem altos, então acaba sendo oriundo de pagamento de impostos, obviamente. É muito parecido com o SUS no Brasil. Na verdade, o SUS ele foi inspirado no sistema de saúde britânico, que acaba sendo um exemplo, um case para o mundo inteiro, a maneira que ele funciona e como ele se estrutura. Então, assim, existem os hospitais públicos aqui, existem hospitais privados também, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao hospital público quando você não precisa de uma emergência. E aí os hospitais eles servem para emergências, geralmente, claro, para tratamentos mais longos, mas para acessar, a princípio, a gente primeiro tem que ir ou à emergência, se for algum assunto que precisa ser tratado com urgência, ou então, o primeiro passo para qualquer atendimento do sistema público aqui são os GPs, que são GP, que é General Practice, que seria como se um posto de saúde ou uma clínica, que é separado por bairros. E então, em cada região existem vários pontos desses. A gente sempre consegue procurar os mais perto de onde a gente mora. A gente se cadastra naquele centro clínico, digamos assim, naquela clínica do bairro, e vai ser atendido sempre ali quando tiver alguma solicitação para fazer para algum tipo de médico. Então, assim, mesmo que você queira ir, por exemplo, no dermatologista, você precisa marcar uma consulta com o médico da família, digamos assim, o médico do bairro. Esse médico vai te atender, você vai explicar para ele qual a sua preocupação ou porquê, ele vai entender qual o seu caso e te recomendar ou não a um especialista, de acordo com o que ele considerar necessário ou não, digamos assim. Então, aí, se você realmente precisa de um especialista ou existe uma preocupação para que seja visto um especialista, ele te encaminha para ele e aí o sistema de saúde te chama quando tiver vaga naquele especialista, dependendo da urgência do seu caso. Se for uma coisa que não é urgente, pode levar alguns meses, e se for alguma coisa urgente, provavelmente é um pouco mais rápido. Para questões assim de dia a dia e gerais, sei lá, tô com um pouco de febre, não tô me sentindo bem, algum resfriado, alguma coisa assim, funciona muito tranquilo nos GPs, nessas clínicas, e muitas vezes atendimento por telefone também. Tem todo um sistema de atendimento que, se você tem um sintoma que não é urgente, você pode ligar por telefone, eles já te dão, de acordo com seus sintomas, os pareceres e as recomendações do que você pode ou não fazer, e se você precisa ou não ser visto por um médico. Além disso, tem as farmácias também, todas são meio interligadas com o sistema de saúde, então quando você tem uma prescrição de algum medicamento, você pode retirar na farmácia já com a prescrição. Existe uma taxa bem baixa quando é um remédio prescrito pelo médico, que é com receita médica para você retirar na farmácia. Um caso como eu, por exemplo, que estou gestante agora, eu tenho isenção, inclusive, desses medicamentos, de qualquer prescrição médica.
médica. Em linhas gerais, é mais ou menos assim que funciona. Existem também, como no Brasil também existem, planos de saúde. Mas diferente do Brasil, aqui eles não são tão populares, as pessoas não usam eles tanto. Eu não conheço muito, a gente nunca teve plano de saúde desde que chegou aqui, a gente tá há 5 anos. Mas eu sei que muitas empresas, empresas maiores especialmente, oferecem planos de saúde para os funcionários. Eu não sei o quão caro é, o quão vantajoso é. O que eu sei é que muitas vezes quando precisa, tem necessidade desses especialistas, se consegue com mais rapidez. Uma coisa que demoraria talvez meses pelo sistema público, às vezes consegue de uma semana para outra, ou 15 dias, um mês, não sei. Isso que eu ouvi relatos das pessoas que eu conheço que usam planos de saúde. Mas ele tem uma limitação. Eu não consigo chegar simplesmente e falar com o plano de saúde e dizer, olha, eu quero um especialista. Eu preciso falar com o médico do meu GP, do meu centro clínico ali, para que ele me encaminhe para esse especialista. Eu não sei o quanto isso é simples ou não, imagino que seja simples até. E eu não sei quanto esses planos cobrem internações ou problemas mais complexos de saúde. Então, como eu falei, eu tô relatando aqui a minha experiência e o que eu sei. Eu não pesquisei super a fundo sobre isso, baseado nos relatos das pessoas que eu conheço. Então, eu não sei de verdade o quanto eles exploram isso. A imensa maioria das pessoas que eu conheço aqui não tem plano de saúde. A maioria das pessoas, algumas pessoas que eu conheço tem por causa da empresa, assim, às vezes a empresa fornece e aí fica um valor bem acessível. Mas a imensa maioria das pessoas que eu conheço aqui usam mesmo o sistema público. Além disso, tem opção de médicos e tratamentos particulares. Eu sei que existe, mas eu nunca usei também, então eu não sei o quão acessíveis ou não eles são, o quão caros ou não eles são. O que eu sei é que existem hospitais inteiros que são particulares, ou às vezes partes do mesmo hospital tem a parte pública e a parte particular, e eu já vi relatos de pessoas que tiveram o acompanhamento de gestação, por exemplo, no particular. Mas mais do que isso, eu não sei o quão é diferente ou vantajoso a diferença de atendimento, digamos, do público para o particular. E aí, como eu já falei, a gente mora aqui há 5 anos e a gente sempre usou o sistema de saúde quando precisou. Não foram muitas as vezes, mas algumas oportunidades a gente já teve de usar o sistema de saúde. Então, eu vou contar um pouquinho como é que é a minha experiência e quais as percepções que eu tenho. Eu entendo que a gente não pode comparar um sistema de saúde público com um atendimento privado, ou mesmo com um atendimento de convênio, porque um sistema de saúde público ele tá pensando em otimizar o recurso público que ele tá usando para a população. Então ele quer que a maioria das pessoas sejam atendidas de uma maneira eficiente com um custo mais baixo. Então, por exemplo, uma coisa que não existe praticamente aqui no sistema público é exames preventivos ou check-ups. Então, se eu quiser chegar lá no meu GP e dizer, eu gostaria de fazer um check-up, o médico vai me perguntar, mas pra que você quer fazer isso? Então, porque eu quero saber se tá tudo bem com a minha saúde e saber se tem alguma coisa que eu preciso tomar cuidado, ou melhorar, ou não sei, qualquer coisa assim. Eles vão me mandar embora. Então, se você não tem sintoma nenhum, se você não tem problema nenhum, não tem por que ser investigado. E claro, daí se eu tiver algum sintoma específico ou alguma preocupação, eles podem me encaminhar para um especialista, mas aí vai depender do nível de risco que eles avaliarem. Então assim, digamos que eu tenha, sei lá, alguém da família que teve alguma doença, vai depender o quanto eles acham que aquilo é um risco para mim de ter ou não ter aquilo também, mas eu, por experiência própria, eu já procurei médico por causa da situação de câncer de família que eu tenho, e eles foram muito atenciosos. Quando menciono câncer na família, eles me mandam direto pro especialista, mesmo que não exista uma preventivo para ser feito, mesmo que seja só para conversar com o especialista e o especialista me mostrar quais são ou não são os meus riscos. Então aquele médico ali do sistema de saúde do GP tá orientado, eu acho, a tratar com alguma atenção a alguns casos que podem ser mais graves. Mas, por exemplo, quando eu tava com machucado no ombro, por causa que é uma lesão muscular mesmo que eu tive, às vezes eles te dão alguns exercícios pra fazer em casa mesmo, às vezes eles te mandam pra fisioterapia, que demora 2 ou 3 meses pra começar a fisioterapia, porque não é uma coisa urgente que vai afeta a tua qualidade de vida, óbvio, mas não te impede de viver ou alguma coisa assim, então eles não dão uma super prioridade pra aquilo. Mesma coisa pra alguns outros tipos de exames preventivos que precisam ser feitos, às vezes, que se tu fosse no médico particular, ele ia dizer, olha, pro teu caso, pra tu se sentir mais tranquila, pra ter garantia disso, quem sabe fazemos um preventivo
efetivo para olhar como é que tá a saúde no geral. E isso não se faz. Porque se eles forem fazer para todo mundo que quiser, provavelmente sai muito mais caro que eles só tratarem as doenças de pessoas que realmente tiverem sintomas ou algum sinal de que aquilo precisa de algum tipo de tratamento mesmo. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas é uma coisa assim que, pensando como saúde pública, funciona muito bem e é um eficiente para maioria das pessoas, digamos assim. Mas talvez peque em alguns pontos individualmente. Com relação ao acesso aos hospitais, eu acho que mudou muito, pelo menos na minha experiência desde que eu me mudei pra cá. Quando a gente mudou pra cá, a gente precisou ir pra emergência umas 2 vezes, eu acho. Uma vez que o Schiller tava gripado, outra vez que ele torceu o pé. E a gente foi atendidos muito rápido nas 2 vezes. E questão assim de 10, 15 minutos. A emergência tinha pouca gente pra ser atendida. Então a gente tava com uma experiência bem boa. Mesmo atendimentos de GP naquela época, estavam tudo correndo muito, muito rápido e muito eficiente. Eu fiquei com uma impressão muito boa do sistema de saúde daqui. Acontece que nos últimos tempos houve uma crise aí com o sistema de saúde. Até tá gerando bastante notícia isso nos últimos tempos. Questão pós-pandemia aí, durante a pandemia e tal, tá tendo alguns protestos com relação aos salários dos enfermeiros. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, também prejudicou a entrada de novos profissionais que vinham para cá de outros países para trabalhar. Então eles estão tentando ainda ajustar isso de maneira a flexibilizar um pouco e talvez resolver esse embrolho que tá essa crise no sistema de saúde. Com essa crise que tá acontecendo, deu para perceber que o atendimento nas emergências piorou muito. Eu tive um machucado no olho, que a Alice arranhou meu olho há uns meses atrás, e eu liguei pro atendimento, o telefone lá do atendimento do sistema de saúde, e eles me mandaram para um hospital que teoricamente teria uma parte especializada em olhos. Só que eu não ia direto para a parte de olhos, eu entrava no atendimento geral. E esse atendimento geral, quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu falou: olha, isso pode demorar de 3 a 4 horas. E eu já tava lá 1 hora esperando pela triagem. Ela me deu alternativa daí pra eu ir numa ótica, a pessoa do atendimento podia ter me dado essa orientação. Fui na ótica e consegui pro dia seguinte e resolvi muito rápido. Mas eu vivi na pele o que é a experiência de chegar numa emergência e chegar e ser 4 horas de espera. Ano passado, quando eu tive uma infecção no ouvido, que eu fui pro hospital também, foram 5 horas de espera, de madrugada. Então, assim, piorou muito. E essa questão do hospital, eu acho que é um ponto meio crítico, assim, tipo, tu tá com alguma coisa te incomodando muito, que precisa ser atendido, tu demorar 4 ou 5 horas, não tá muito aos padrões que estavam acostumados aqui antes. Eu falei que é muito parecido com o SUS, mas eu não sei, na verdade, o que é. Eu sei porque pessoas me falam que o SUS é parecido. Já usei quando tava no Brasil, mas eu sei que o SUS varia muito de região pra região. Então eu acho que é muito difícil a gente falar que no SUS funciona assim ou assado, porque eu sei que tem diretrizes que são gerais, mas eu sei que a qualidade de atendimento pode variar muito. Então eu não quero comparar com o SUS aqui, porque eu também não tenho uma experiência com o SUS pra falar com propriedade, sabe? Eu sei alguns relatos de pessoas ou experiência com pessoas próximas, mas então eu tô me limitando a contar como funciona aqui. Provavelmente algumas coisas são muito parecidas, talvez tenha algumas outras coisas que não, mas é só pra vocês terem uma ideia de como acontece aqui. Bom, em linhas gerais, é isso, é assim que funciona, assim, o sistema mesmo. Como eu falei, a gente usou o sistema de saúde desde que a gente mudou pra cá. A gente sempre teve em mente de que se por acaso a gente não se sentisse atendido pelo sistema de saúde, a gente optaria por procurar alguma coisa particular, e hoje a gente continua aberto a isso, né? Sempre estivemos e continuamos abertos a isso, mas por enquanto a gente não teve essa necessidade. O sistema de saúde conseguiu nos atender nas diversas questões que a gente teve até agora. Se tiver alguma situação que a gente acha que não está sendo bem atendido ou que não foi suficiente o atendimento, a gente vai procurar alguma outra alternativa, algum médico particular. Eu já cheguei a fazer exames de sangue, por exemplo, já que eu sei que os médicos quase não solicitam aqui, eu já fiz para acompanhamento mesmo, às vezes conversando com médicos do Brasil, aí eu faço o próprio exame particular, eu pago mesmo os exames para conseguir checar como é que estão minhas vitaminas, por exemplo, esse tipo de coisa, porque eu sei que o sistema público não vai me fornecer isso. Então, como é um interesse meu em manter o controle, manter o acompanhamento, eu mesmo vou atrás de laboratórios particulares e faço. Se eu sentir necessidade de médico, eu vou fazer a mesma coisa. Por enquanto, não precisou. E aí, com relação ao acompanhamento da gestação, que eu falei que eu ia falar um pouquinho, como eu falei no início, não se paga nada e com a gestação não seria diferente. Não tem nenhum tipo de cobrança em nenhum momento. Inclusive, remédios são grátis e dentista também fica sendo grátis nessa fase, porque a mulher grávida tem um pouco mais de sensibilidade, facilidade de ter alguns tipos de infecção. Eu não sei direito o que é, mas eu sei que o dentista é liberado nesse período até o bebê ter 1
ano. No geral, o dentista aqui não é público, tá? Os dentistas são pagos. Quem tem direito ao dentista público é crianças até 16 anos. E aí, nessas situações, tipo gestante também tem direito. Imagino que tem algumas outras concessões, mas eu não sei a fundo isso pra dizer, talvez pessoal de baixa renda, talvez tenha algum tipo de acesso também. Provável que sim. Então, na gestação, tudo é grátis, parto também. O que tem de diferença do acompanhamento que eu percebo com alguém que está fazendo um acompanhamento por plano de saúde ou particular no Brasil, eu percebo que tem bastante diferença. Mas como eu disse de novo, é difícil a gente comparar um sistema público com um sistema particular ou de convênio. Ele está maximizando aqui, diminuindo riscos, mas ele não está indo muitas vezes em todos os detalhes e todas as especificidades de cada indivíduo. Mas eles vão muito pelo que tem de pesquisas e pela ciência mesmo, eles têm guidelines muito fortes de tratamento, de acompanhamento de gestante. A gravidez aqui é tratada com seriedade, porém não existe uma quantidade tão grande de exames como a maioria das pessoas que eu vejo sendo acompanhadas no Brasil. Por exemplo, se a gravidez não tiver risco nenhum, uma gravidez de risco convencional, que se fala assim, ela vai ter 2 ecografias só, que é com 12 e com 20 semanas. E aí vão ser avaliados ali os riscos e tal. Se por acaso não tiver nenhum tipo de risco, sei lá, nenhum risco de... não foi identificado nem pelos exames de sangue, é feito exame de sangue, claro, nem por exame de sangue, nem por ecografia, nem risco da própria mãe, às vezes tem risco de hipertensão, diabetes gestacional, esse tipo de coisa. Se não tiver nada disso, que é uma gravidez de baixo risco, digamos assim, são feitas somente essas 2 ecografias e o acompanhamento todo é feito só com midwives, que são enfermeiras especializadas em gestação, digamos assim, ou parteiras. Não sei se parteira seria exatamente enfermeira obstétrica, eu acho que é. Isso, enfermeira obstétrica. Se o risco for baixo, a pessoa vai fazer aquelas 2 ecografias, pode passar a gestação só sendo acompanhada por enfermeiras obstétricas. Eu vou falar midwives, vocês já sabem o que é. Se por acaso for identificado em qualquer momento, qualquer tipo de risco, qualquer alteração, qualquer desconfiança, ela é passada aí para uma equipe de obstetras que vão atender ela por aquele motivo. Por exemplo, eu tive diabetes gestacional e na primeira gestação, e a partir do momento que eu fui diagnosticada, eu passei a ser atendida por obstetras e não mais por midwives, até o nascimento da Alice. E aí, além de eu fazer essas 2 ecografias, eu fiz mais umas 3 ecografias, eu não lembro mais exatamente. Eu acho que depois é feito com, além das 12 e 20 semanas, é feito com 28, 32 e 36 semanas, alguma coisa assim, para acompanhar o crescimento gestacional. Mas não é o que acontece com todo mundo, né? Então por isso que eu falei que pode variar aí de acordo com o risco da gestação. Além disso, uma grande diferença que eu vejo pro sistema público, pro particular ou de convênio, mas que eu sei que no SUS funciona da mesma maneira, é que não se pode escolher uma equipe que vai te atender no momento do parto. Enquanto que eu vou para as consultas, cada vez que quem me atende numa consulta é a pessoa que está atendendo daquela equipe naquele momento. Por exemplo, eu vou para uma consulta da parte de obstetras de diabetes gestacional. Chego lá e sou atendida por profissionais especialistas em diabetes gestacional, obstetras, e não é sempre a mesma pessoa que me atende. Então, às vezes é uma médica que me atende, às vezes um médico, às vezes é uma pessoa e às vezes é outra. Nesse acompanhamento que eu tenho até o nascimento do bebê. E também, quando o bebê nasce, quando tá na hora do trabalho de parto, quem vai me atender é o plantonista daquele dia, daquele horário. E se mudar o plantão, muda a pessoa que tá atendendo. Tanto a midwife que acompanha pro parto, como o obstetra que tiver de plantão naquele momento. Então, isso que eu acho que é uma das desvantagens de ter o acompanhamento de gestação aqui, fazer o parto no sistema de saúde público, é que a gente não tem essa escolha de profissional que a gente se identifique, que a gente confie e que conheça a nossa história do início ao final do processo. Eu já li pesquisas de que isso não é muito positivo, porque ele não cria vínculos e a história do próprio paciente e acaba tendo desfechos que às vezes não são tão legais do que quando o paciente pode escolher a equipe ou tem a mesma equipe lá desde o começo até o final, já entende como é que é aquele paciente, como é que funciona aquela situação daquela mulher, já chega no parto já sabendo do que vai se tratar, então o atendimento geralmente é melhor e os desfechos são melhores. Já li pesquisa sobre isso. Mas como o sistema de saúde precisa funcionar na média ali que eu falei para todo mundo, então é o que funciona para o sistema de saúde de maneira mais eficiente
eficiente e é assim que acaba sendo. Com relação ao parto, existe basicamente 3 opções que a mulher pode escolher. E a mulher sim pode escolher. Eu já contei no vídeo do parto que aqui tem uma tendência a tentar fazer parto normal, porque tem vários benefícios para a mãe, para o bebê, para a recuperação, para tudo. Mas por mais que eles tentem te informar e te convencer, a mulher sempre tem o direito de escolha. Então a mulher pode escolher, se por acaso ela quiser, porque ela tem alguma questão que seja, ela quiser escolher cesariana agendada, ela pode escolher, ela tem esse direito. Às vezes ela vai ter que convencer alguns médicos de que é aquilo mesmo que ela quer, mas ela tem esse direito. Mas basicamente a mulher pode escolher 3 opções de parto, 3 locais de parto, que é no hospital, no birth center, que às vezes são do lado do hospital, mas às vezes são locais separados, geralmente é perto do hospital ou do lado. É um lugar para parto mesmo, que nesse lugar, diferente do hospital, não tem acesso a analgesia ou a procedimentos cirúrgicos, esse tipo de coisa, é só para quem quer ter parto natural mesmo, sem intervenções, que quer ter parto, sei lá, na banheira, não vai tomar anestesia, talvez só com alívio ali de gás ou alguma coisa assim que seja bem menos invasivo. E isso pode ser feito no birth center. Geralmente eles são do lado do hospital, porque se tiver alguma complicação, já pode ter o acesso rápido ao hospital. Mesmo quando não são, eles têm equipes de emergência esperando, preparadas, como de ambulâncias, para fazer esse direcionamento da mulher rapidamente. Ou a terceira opção é em casa. E aqui é bastante comum até que as mulheres escolham ter partos em casa e existe todo um preparo. Nesse caso, que a mulher resolve ter parto em casa, quem atende ela desde o começo da gestação até o final é uma equipe de midwives que são sempre as mesmas. Então, quando ela é atendida lá no parto, ela provavelmente já foi atendida por aquela midwife que ela conheceu, que tá de plantão e vai atender ela no parto dela em casa. Ela é atendida por midwife. O sistema que tem aqui, de caso aconteça alguma coisa errada, ele é muito eficiente também. Então, o risco é baixíssimo para quem escolhe ter parto em casa. Lógico que só vai escolher ter parto em casa aquelas mulheres que têm cenários de gestação de baixo risco, que tem uma menor risco de ter alguma complicação. Então são essas 3 possibilidades de locais de parto que se pode escolher. E vale mencionar que se a pessoa resolve ter parto particular, aqui o hospital particular vai atender aquela pessoa. Ela pode daí sim escolher a equipe que vai atender ela tanto nas consultas de acompanhamento como durante o parto, que funciona bem parecido como funciona com o pessoal no Brasil que faz particular ou por convênio. Após o nascimento do bebê, quem tem parto natural, sem nenhuma complicação, muitas vezes é liberado até no mesmo dia. Aconteceu um tempo atrás com a Kate Middleton, no nascimento, eu acho que foi do 2º ou do 3º filho dela, não lembro, que ela foi liberada no mesmo dia e o pessoal ficou chocado como ela foi liberada, mas é que ela teve um parto natural sem complicação nenhuma. Então, às vezes, a pessoa consegue ir pra casa no mesmo dia. Se ela não teve esse cenário, se precisou de qualquer tipo de intervenção, ela vai poder ficar na sala de pós-parto no hospital. Essas salas, pela minha experiência, onde eu fiquei, não foram nada agradáveis, mas pode ser que, dependendo do hospital ou do dia, sejam um pouco melhores do que a minha experiência, digamos assim. Onde eu fiquei é uma sala, não muito grande, mas com divisão por cortinas, que tinha 4 baias, digamos assim, 4 baias naquela sala. E cada uma das baias tinha uma família ali, uma mãe, muitas vezes um pai, às vezes só a mãe, com um bebê recém-nascido, que chorava em horários aleatórios, e a gente escutava tudo que as outras pessoas falavam, ou os choros dos bebês durante a noite, quando tu tá tentando dormir, precisando dormir, se recuperar da jornada do parto. Então foi bem ruim a minha experiência de pós-parto. Existe a possibilidade na maioria dos hospitais, isso varia de um lugar pro outro, mas os preços variam bastante também, mas existe a possibilidade de quartos particulares mesmo dentro do hospital público, para você poder ir, por exemplo, ter um pós-parto privativo, ali um quarto só para você, que você consegue descansar. Mas eu já me formei no hospital e perguntei se existe a possibilidade de ter alguma garantia de que eu conseguiria esse parto se eu for ter pelo hospital público, provavelmente terei. E eles não conseguem me garantir. Eu não sabia que existia essa possibilidade quando ele se nasceu, hoje eu sei que existe, já perguntei como funciona e assim, se estiver liberado, eles podem ofertar para quem solicitar. Mas corre o risco de alguma pessoa estar usando, porque não são muitas opções e não ter disponível. Então não tem essa garantia, o que é uma coisa bem chata, na verdade, né? Passado a fase do hospital, a gente chega em casa com o bebê e aí tem um acompanhamento do
do bebê e da mãe nesse pós-parto, que é nos primeiros dias vem midwives em casa para checar como é que tá a mãe, como é que tá o bebê, pesar o bebê, acho que antes de fechar 7 dias. Se tiver qualquer tipo de, o bebê não ganhou peso suficiente, tem alguma coisa aqui que não tá legal, elas já encaminham para ir pro hospital no dia seguinte, no mesmo dia, dependendo como for, para que isso seja verificado. Então o acompanhamento nesses primeiros dias é feito com visita de midwife e um pouco pelo GP. Aí tem algumas consultas ali que são feitas e a partir de um certo momento passa a ser só vacinação praticamente para criança. E o acesso a pediatra aqui é diferente do que eu vejo que a maioria das pessoas, lógico, a maioria das pessoas que eu falo tem acompanhamento de pediatra particular, né, ou de convênio, e acaba tendo um acompanhamento com alguma frequência estabelecida. Aqui não tem isso, aqui as crianças vão para vacinação e às vezes tem ali nos primeiros meses algumas possibilidades de acompanhamento, algumas datas ali que precisam ser acompanhadas, mas se a criança não apresenta nenhum tipo de preocupação, não tem mais consulta com o pediatra praticamente, é só quando a criança tiver alguma questão que precisa ser vista. O que tem é um acompanhamento com, eu não sei exatamente que tipo de profissional que é, se é terapeuta, se é assistente, é alguém que olha para o desenvolvimento do bebê a cada X meses, que vai mudando dependendo da idade da criança. Então a cada X meses a gente leva a criança lá, eu acho que agora depois da pandemia talvez esteja sendo por telefone, mas verifica os marcos de desenvolvimento daquela fase, se tiver alguma questão, aí sim é encaminhado para pediatra ou para especialista. Mas no geral é essa profissional que vai fazer esse check assim de como tá o bebê. Aí para outras questões, se o bebê adoecer, se tiver alguma preocupação, é o mesmo sistema que eu já falei que funciona desse tipo de questões quando é pra gente. A diferença é que tem emergências pediátricas separadas nos hospitais. Então, se a Alice que tá passando mal, eu levo ela pra emergência pediátrica, que daí sim é separada. Das poucas vezes que a gente precisou levar ela, faz algum tempinho que a gente não leva, mas as poucas vezes que a gente precisou levar, ela foi bem atendida e foi atendida rápido e funcionou super bem. Então, eu acho que é importante ter essa parte separada, porque é diferente de ficar 4, 5 horas um adulto esperando e ficar com uma criança, né? Apesar de que pro adulto pode ser bem sofrido, dependendo qual for a situação. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem nos comentários que eu tento responder ali mesmo. Mas eu acho que eu cobri tudo assim que eu tinha pra compartilhar. Pode ser que tenha faltado alguma coisa. A pessoa tá grávida, daí começa a esquecer alguns detalhes às vezes. Me conta o que vocês acharam, me conta a experiência de vocês, se é diferente no Brasil, se não é. Quem tem experiência pelo SUS, especialmente, que eu acho que é um pouquinho diferente. Ou mesmo o que vocês sentem aí, quem usa o sistema de saúde daqui, se tem alguma experiência diferente também. E é isso, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!